O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: Vós amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peça que o devolva. Vós que desejais que os outros vos façam, fazei também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizer bem somente aqueles que vos fazem bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. Se emprestais somente aqueles que esperais emprestado, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande. Sereis filho do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocado no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando a gente ouve esta palavra, a gente fica pensando assim, eu acho que eu não sou cristão ainda. Né? Será que eu sou cristão? Será que eu consigo fazer essas coisas? Será que eu dou conta de viver assim? A gente fica perguntando. Quando eu ouço essa palavra, que eu estava preparando a missa, eu falei, meu Deus do céu, tanto que eu tenho que melhorar, né? Tanto que eu tenho que crescer. Como eu sou miserável, como eu sou pobre diante de Deus, né? Me sinto insignificante. Às vezes eu falo, nossa, como que Deus me escolheu para ser sacerdote, que se eu tenho tanta dificuldade ainda de realizar a sua palavra na minha vida. É lógico. Por quê? Porque a gente vai se engrandecendo com os nossos títulos, né? A gente acha que a gente é muito importante. A gente acha que o outro não tem valor nenhum. A gente que acha que o outro não merece o que a gente merece, né? Então, a primeira leitura de hoje é a pista para a gente aprender a viver este evangelho de hoje. Por quê? Porque meu orgulho vai crescendo. Desde pequeno a gente vai aprendendo a ser meio orgulhoso, né? Sua mãe te dá um presente, fala, não empresta para ninguém, viu? Se estragar, eu não vou te dar outro. A gente já fica orgulhoso, a gente já fica aquele presente querendo não dividir com ninguém, né? E assim a gente vai crescendo. Na escola, você tem que tirar 10, porque se você tirar 8, você não é o melhor aluno da classe. Ah, coitado, nunca tirou um 10, né? Então a gente fica desvalorizado. E é interessante que muitos, né, Einstein nunca foi 10 na escola, tirava 5, 7.
e é o maior cientista do mundo. Tinha dificuldade, às vezes, na escola, mas a cabeça dele era esplêndida, de um QI elevadíssimo, né? Então, na minha escola, eu tinha um amigo que só tirava 10. Eu ficava com vergonha, porque às vezes para me tirar 5 era difícil, tinha que me esforçar para tirar 5, né? Então, ele era importante. Ele tinha um caderno para todas as matérias e só tirava 10. Ele escrevia pouquinho, mas tinha uma sumidade. E chegou um tempo que ele achava as coisas tão fácil que ele ficou doente. Adoeceu, porque ele não havia dificuldade em nada. Aprendia qualquer língua, sabia falar. Aí eu achava que ele era a pessoa mais importante. Por quê? Porque a gente dá valor às coisas importantes desse mundo, às coisas insignificantes, passageiras. Quem é mais importante? O médico ou o lixeiro? Na nossa cabeça, o médico é mais importante. Não é? Mas se o lixeiro deixar de tirar todos os lixos da nossa cidade, vai virar uma doença só. O que resolve o médico? Nada. Os dois têm a sua importância, mas a gente dá valor ao médico. O lixeiro passa, a gente nem olha na cara dele, né? É lixeiro. Qual que é mais importante? O engenheiro que projetou isso aqui ou o pedreiro que fez? Para nós é o engenheiro. Nossa, que arquitetura linda. Mas o pedreiro que trabalhou aqui, colocando tijolo por tijolo. Então, nós vamos vendo assim, às vezes nós damos importância, né, ao juiz, ao advogado. Nesse mundo, está aqui a primeira leitura dizendo que o conhecimento nos incha de orgulho, nos deixa inchado e afasta a gente da caridade. Não deixa a caridade morar no nosso coração, porque o orgulho vai tomando conta. E aí a gente começa, até mesmo, quando a gente forma, a desprezar, às vezes até o nosso pai e a nossa mãe. Quantos que não têm paciência com o pai ou a mãe, porque o pai e a mãe não sabem falar direito, não tem estudo, despreza. Quem é seu pai? Ah, meu pai, coitado, não estudou, ignorante, olha. Mas cuidou dele, formou ele, capacitou ele, deu comida para ele, ajudou ele a fazer a faculdade. Agora ele é o ignorante. Está vendo como é que é o negócio? Eu me lembro de um rapaz da minha cidade que o pai dele, que eu trabalhava numa cidade, né, o pai dele era um homem que tinha 3º ano de grupo. Ele tinha umas 3 lojas de material de construção. E aí pagou para ele para os Estados Unidos, foi lá estudar na melhor universidade dos Estados Unidos, voltou, PhD em economia, e aí foi administrar. O pai já estava envelhecendo, ele achava que o pai dele era uma pessoa ignorante, burra. Falava, desse jeito você não vai crescer na vida. Tinha 3 lojas de material de construção. Aí o pai passou para ele a loja, ele perdeu as 3 lojas. Quebrou o pai. O pai, com o 3º ano, conseguiu 3 lojas. E ele, PhD em economia norte-americana, faliu a família. Por quê? Porque o pai acreditou que a economia dele, do jeito que ele administrava, ia ser melhor, né? Porque inchou-se de orgulho, né? E achou que o pai não sabia nada, que a forma como o pai fazia as coisas era o pai tratava bem os empregados, ajudava quando precisava. A pessoa ia lá comprar, o homem vendia um caminhão de areia. Posso pagar depois? Posso. Eu sei que você vai pagar. Conhecia todo mundo da cidade, né? Vendia. Aí a pessoa ia lá, pagava, escrevia num papel, não tinha nota promissória, não tinha nada, ficava lá em cima do coisa, naquele pregado ali, né? É por isso que chama prego, né? Ficava no prego, né? Então ficava pregado. O outro chegou, aí veio por todas as coisas, nota promissória, não sei o quê. Foi perdendo os fregueses, foi perdendo aqueles que confiavam.
O orgulho é isso, né? A gente começa a fazer os outros deuses da nossa vida. E aí a gente começa a desprezar os outros, né? Despreza o irmão, porque o irmão não estudou, despreza a irmã, porque acha que é ignorante. A gente começa a desprezar as pessoas, às vezes, que estão à nossa volta. O orgulho vai fazendo isso. E aí a gente começa a dar valor aos ídolos desse mundo. Então, São Paulo fala disso. Como é que eu vou conseguir, né, vencer isso? Por isso Jesus hoje nos mostra, né, o primeiro salmo hoje nos mostra que todos nós, né, vai dizer assim, o Senhor nos conduz pelo caminho, é Ele que vai nos conduzir. Quando a gente deixa ser conduzido pelo Senhor, conduzimos nos caminho para a vida, ó Senhor. Se eu deixo me conduzir, eu vou começar a lembrar que aqui vai dizer, foste vós que me formaste as entranhas no seio de minha mãe, e me tecestes. Eu vos louvo e dou graça, porque o Senhor, de modo admirável, me formaste. Então, todos nós estamos aqui porque Deus nos teceu no seio de nossa mãe. Somos igual diante de Deus. Para Ele, o operário é tão importante quanto o engenheiro. O médico é tão importante quanto o lixeiro. O advogado tão importante como o escriturário, né? O que planta lá na roça é tão importante quanto o que o vende. Mas a gente pensa que o supermercado é mais importante do que aquele que está lá na roça, agarrado sol a sol, que a gente não vê, né? A gente vai lá na loja, compra essa roupa, acha que a loja é mais importante do que aquele que foi lá fazer. Você sabe quem fez a sua roupa? Qual é o operário? Né? Nem sabe. Né? Quem fez o seu sapato, quem fez o celular, quem fez o computador, nós nem sabemos. Nem damos valor a ele, porque nós vamos na loja e compramos. Né? Dá valor à loja. Ai, aquela loja é maravilhosa. Né? Mas quem fez? A gente nem sabe quem fez. Então, nós não damos, às vezes, o valor devido. Nós damos valor devido por causa da exultação, porque nós queremos mostrar. E hoje o Senhor está dizendo, porque todos nós fomos formados no seio da nossa mãe pelo mesmo Deus. Ele colocou a alma em cada um de nós. Nós somos a imagem dele. Cada um de nós reflete. Cada atividade nossa é uma graça, por isso nós temos que aprender a vencer as armadilhas do mundo, de desclassificar a pessoa. Né? Às vezes a gente desclassifica. O advogado é importante ou o policial? Qual que é mais importante? Mas quem tem mais valor para a sociedade? O advogado. Quem ganha mais? O advogado. Então, às vezes, a gente despreza o outro, né, que está ali. Porque, está aqui, o que está na frente da câmera ou a câmera que está me filmando? Qual que é mais importante? Sem a câmera ali, eu não vou aparecer na televisão. Eu preciso dele. Então, a graça é essa, de eu saber que o valor que ele tem diante da minha vida, eu dar valor a ele, saber da importância dele, né? Cuidar dele como um valor para a nossa vida. E aí nós vamos vivendo esta graça. Por isso que quando nós aprendemos a viver esta riqueza, nós desarmamos as armadilhas do mal na nossa vida. Quando nós colocamos a nossa vida na graça de Deus, saber que Deus nos formou, nos capacitou, nos dá graça. De modo admirável, Ele nos formou, Ele sonda o nosso coração, Ele examina todos os nossos pensamentos, Ele sabe o que está dentro de nós. Ele sabe o valor que a gente dá a cada coisa. Deus conhece as nossas paixões, sabe onde que ela está, e elas que nos escraviza. Por isso Jesus está dizendo, desta riqueza para quê? Ele está dizendo, amai as pessoas. Porque quem tem Deus no coração não tem inimigo. Tem pessoas que não te amam ainda. É diferente, né? Quem tem Deus no coração sabe que o outro não é seu inimigo. É porque ele não ama você ainda porque não sabe amar. Ele não é teu inimigo. Então, cada pessoa não é meu inimigo. É porque ele não tem Deus no coração, não sabe amar ainda. Não sabe te amar como deveria. E aí ele está dizendo, por isso, amai-vos os inimigos, fazei bem os que vos odeiam. Tem gente que não gosta de nós. Por quê? Você não sabe, eu não sei por que ele não gosta de mim. Ou por um motivo ou outro, talvez eu possa ter cometido contra ele. Então, eu vou
fazer o bem a ele, independente se ele gosta ou não. Ele está dizendo também, rezai por aqueles que vos caluniam. A gente fica nervoso, a gente reclama, a gente fala mal também. Aí ele pensa que ele é melhor do que eu. Ele pensa que ele vai acabar com a minha vida. Não, deixa ele para lá. Se ele está te caluniando, todo mundo te conhece, sabe a verdade. Quem não te conhece? Se você perguntar para o seu vizinho quem é você, ele te fala na hora. Né? O vizinho fala na hora para a gente quem a gente é. Então, por isso o Senhor está dizendo desta graça para mim e para você. Vós que amam, né? Se você faz o bem, é só quem faz o bem, que recompensa tem? Se você reza por aqueles que você quer e que necessitam, só e não reza por aqueles outros, que recompensa eu quero? Por isso ele está dizendo, fazei o bem, emprestai sem esperar coisa alguma, dai, e vos será dado, e Deus vai colocar uma medida recalcada, sacudida no seu colo, porque se eu faço bem, a recompensa minha é de Deus e não dos homens. Se você faz as coisas, pensa na recompensa de Deus, porque os outros talvez não vão te dar a recompensa que você merece, porque eles não te conhecem na profundidade como Deus te conhece. Então Deus vai nos dar o que é necessário para que a gente viva bem a cada dia e Ele nos recompensará, porque nós estamos agindo como filho do Deus Altíssimo. Fechamos nossos olhos um pouquinho, pensamos essa graça. Né? Qual o valor para você de cada pessoa? Quem é o mais importante na sua vida? Qual é a pessoa que você dá mais valor? Hoje o Senhor está nos ensinando que todos são importantes. Cada pessoa tem um valor significatório em nossa vida, significante em nós. Cada pessoa é importante para nós em uma área da vida, em um sentido da vida. Em momentos da vida, cada um torna importante. Que nós saibamos viver isso, que nós saibamos rezar para aqueles que nos caluniam, difamam, que falam mal de nós, que nos perseguem, que nos odeiam. Que a recompensa nossa seja de Deus, que Ele nos enche transbordante de graça e bênção para que a gente possa cada dia mais viver esta vida nova no Senhor.